Boa noite, pessoal do curso de TADS. Nós iremos agora abrir o Dreamweaver e nesta nossa segunda aula nós iremos trabalhar com tabelas, iniciando o nosso processo de montagem e modelagem do layout da página do website ou do sistema web. Bom, como vimos na aula passada, File New, para a gente abrir um novo documento, uma página básica, HTML, ok? Criar. Já iniciou pelo código. Aqui lembrando, aqui tem a tag code, tem a tag split e a design. Então iremos trabalhar com o modo design, ok? Aqui nós podemos colocar HTML, né? Podemos personalizar com qualquer que seja o nosso método de trabalho atual. Em layout a gente pode trabalhar com tabelas, div layers, né? Então, iniciando, eu posso utilizar pela barra de ferramentas, utilizar para iniciar uma tabela. Então eu posso vir em Insert Table, ok? Né? Então vamos pelo Insert Table. É-me aberto essa janela para eu poder escolher a quantidade de linhas e a quantidade de colunas na minha tabela inicial. Vamos colocar, deixar 3 linhas e uma mesma coluna, né? A largura da tabela eu vou escolher 100%, vou mudar aqui para % e não pixels, porque o 100% ele vai tomar toda a tela, ok? Independente da resolução do monitor que o usuário estiver utilizando. Se ele estiver utilizando uma tela widescreen com monitor com a resolução 1024 por 800, 1280 por 800, ele vai se redimensionar automaticamente, independente da resolução. Essa é a grande vantagem da tabela, ok? A borda vou colocar 0, espaço da célula 0, né? Alinhamento caption vou deixar default, ok. Vejamos, a tabela foi colocada com 100%, né? Olha, pegou minha tabela, toda a minha tela, e a gente vai utilizar agora as padronizações da minha tabela. Repare que o cursor está centralizado, né? O cursor está centralizado, ou seja, o que eu digitar, quaisquer que forem os dados que eu digitar na minha tabela vão estar centralizados. Joia. Vou colocar aqui no título da página, né? Trabalhando com tabelas. Dei Enter para confirmar o título. Lembrando que o título vai aparecer na página superior da página web, no título da página. Ok. Se eu quiser trabalhar com o texto alinhado à esquerda, utilizando a barra de propriedades aqui embaixo, eu somente alinho à esquerda. Repare que a célula de baixo continua centralizada, né? Se eu quiser definir uma propriedade para todas as células, eu posso segurar a tecla Ctrl e clicar nas células. Assim eu vou estar aplicando a toda a tabela. Agora alinhei todas para a esquerda. Ok, vou criar agora uma coluna nessa tabela. Botão direito na célula que você quer criar, vai na opção Tabela, Inserir Coluna. Repare bem, ao inserir coluna, vocês repararam que o meu cursor estava piscando nesta primeira célula. Porém, como eu utilizei a opção Inserir Coluna, ela se criou uma coluna para todas as linhas, né? Agora, se eu não quiser utilizar essa coluna para todas as linhas, eu posso utilizar a opção Split Cell. Ou seja, ele vai criar uma divisão de coluna somente nessa célula que o cursor está ativo. Então vamos lá, Insert, Split Cell, né? Linhas ou colunas? Colunas, a quantidade. Eu quero somente uma. Eu deixo aqui, ó. Vejamos. Ela criou mais uma coluna aqui, né? Ctrl Z, vamos criar uma nova coluna para a gente continuar a manipular. Inserir coluna. Agora nós temos duas. A partir do momento, a gente tem, né, uma tabela centralizada, default, né? Criamos duas colunas. Aqui dentro eu posso centralizar também as minhas colunas para que dentro eu comece a inserir meus dados. Posso inserir uma imagem aqui, como sendo o cabeçalho do meu site. Repare que se eu inserir uma imagem, olha, inserir imagem. Se eu for no mídia, eu posso inserir uma animação do Flash aqui dentro. Vamos inserir uma imagem. Vamos buscar uma imagem. Imagem da Oracle. Ok. Texto alternativo. Este texto alternativo que ele te pede é o texto que você vai passar o mouse em cima da imagem e ele vai te dar uma opção. Vamos colocar aqui imagem
da Oracle. Ok. Repare que a imagem veio centralizada. Por quê? Porque a célula está centralizada. Se eu clicar na barra de propriedades e colocar alinhamento à esquerda, ele vai alinhar à esquerda. Centralizado ou à direita, do jeito que você preferir. Joia. Agora, eu quero criar uma coluna somente nesta linha. Eu vou inserir uma célula, divisão de célula aqui na Split Cell. Repare bem. Ó, coluna, tá vendo? Ó lá, seria um Split Cell. Então o que acontece? Repara que aqui embaixo eu continuo com a célula sem divisão, né? É a diferença entre inserir coluna e dividir uma célula. Aqui eu posso entrar com dados, né? Aqui eu posso entrar com outros dados, simplesmente posicionando a célula onde eu quero. Assim também configurar o alinhamento dentro da própria célula. Joia. Porém, se aqui dentro eu quiser inserir uma nova tabela, eu posso inserir uma nova tabela, utilizando a barra de ferramentas, olha, tabela. Eu quero inserir apenas uma linha, vou colocar duas linhas e uma coluna, com percentual 100. Repare que no momento que eu estou utilizando uma tabela dentro de outra célula, esse 100% ele não vai tomar conta da tela inteira, e sim da célula, ok? O 100% desta célula. Vamos confirmar. Olha, ele tomou 100% da célula. Ok? A partir do momento que a tabela está selecionada, aqui embaixo me mostra as propriedades dela e eu posso utilizar esse alinhamento, né? Posso colocar 80%, por exemplo. Repare que ele simplesmente colocou 80% da célula, tá? Para eu inserir tabelas, inserir novas linhas, inserir novas colunas e dividir a célula, eu utilizo o mesmo procedimento, inserindo, por exemplo, mais uma linha. Ele já inseriu, botão direito tabela, inseriu mais uma coluna aqui dentro. Ou seja, ele inseriu uma coluna dentro dessa tabela. Repare que eu posso selecionar aqui a minha tabela. Aqui estão as barras, aqui está a barra de propriedade, o alinhamento dela, ó. Tá default. Posso colocar o alinhamento dela à esquerda. Ou seja, alinhou de acordo com a célula que ela está dentro. Posso também colocar centralizado ou à direita. Correto? Utilizando aqui a barra de propriedades. A largura dessa célula eu posso modificar aqui, ó. Olha a borda eu posso colocar 2, ó. Como é que ficou? Tá vendo? A minha largura da minha célula eu posso colocar 1. Olha a largura da célula como é que ficou aqui. Repare que eu posso utilizar o zoom aqui na direita para eu ter uma melhor visibilidade. Olha a largura, né? Voltando com o zoom e assim sucessivamente. Aqui eu posso entrar com dados, entrar com novas imagens, etc. O bom que fique claro nesta videoaula é que no momento em que você cria uma nova coluna, estará criando colunas para todas as células. No momento em que você você divide uma célula, ela não vai criar coluna para todas as células. Ok? Outro fator importante é que quando você utiliza uma coluna, uma célula dentro de uma nova célula, uma tabela dentro de uma nova célula, o que vai acontecer? Você vai definir as propriedades dela de 100%, de tamanho, de layout, e no qual ela vai tomar essas medidas a partir da célula que ela se encontra e não da tela, como é feito com a tabela inicial. Ok? Por hoje é só. A nossa videoaula de tabelas termina por aqui. Na próxima aula nós iremos ver sobre camadas, layers, né, e divs. Abraço a todos.